Mais uma semana, senhoras e senhores, com um episódio maravilhoso. E desta vez com o pai do ano se mostrando para nós, não é? Ah, e você não acredita que o Mayuri é o pai do ano? Nossa, pelo amor de Deus, observe bem ele tratando bem a filha, falando bem dela. Ah, ele nem deixou ela morrer, pô. Não, que isso. Mas por esses e outros motivos, se inscreve aí, dá um like aí pra ajudar nós aqui. E principalmente para mostrar que você gostou desse episódio maravilhoso de Bleach. Porque, né, vamos ser honestos aqui, foi um episódio muito bom. Apesar de me deixar meio confuso em certos momentos e ser bem bizarro, mas foi bem maneiro. E nós vamos agora para uma mão que atira flechas, o fantasma daqueles que já se foram e, como já dito antes, o pai do ano. Pois então, né, continuando de onde nós paramos na última luta do Mayuri lá contra o Pernida, basicamente a bancada do Mayuri tinha comido o Pernida e aparentemente ele tinha vencido. Mas não é esse o caso, já que o Pernida lançou uma porrada de flecha nesse bebê amarelo brilhante e assustador aí, e no fim das contas ele explodiu e saiu de lá de dentro. E é interessante isso daí. Justamente porque o Pernida é um Quincy, então ele atira flechinhas. É inevitável um negócio desse, né? E interessantemente, parte 2, o Pernida basicamente tá evoluindo seu vocabulário, já que ele nem sabia falar, ele só rugia. E aparentemente é porque ele é a mão esquerda do Rei das Almas, então ele controla o avanço, sabe? Ele avança, ele evolui, coisa do tipo. E ele lança flechas, e essas flechas têm os nervos dele, ou seja, é perigoso pra caralho. E não só isso, quando a flecha atinge o chão, a flecha faz volta, meu parceiro. Então aí lascou-se de vez, né? Tanto que o Mayuri ia tomar uma na cara, mas ele não tomou, porque a Nemo foi lá e protegeu ele, arrancou o braço, e é isso aí. Parabéns a todos os envolvidos. E aí, com o Mayuri salvando a Nemo de virar basicamente ketchup, ele vai lá e pergunta por que de achos ela está fazendo alguma coisa, sendo que ele não ensinou isso pra ela. Enfim, ela é basicamente um robozinho e tal, e ele tem que ensinar as coisas, senão ela não faz nada por conta própria. Enfim, pelo menos essa é a situação inicial. E é aqui, senhoras e senhores, que entramos com um pouquinho de cubologia, coisa que eu gosto. E basicamente, a gente pensa assim, né, olhando para o episódio, para as coisas que o Mayuri tá falando, que ele é um filho de uma égua, como a gente já sabe, que ele não liga pra Nemo, que ele só tá falando esse bando de coisa aí, pra ela ficar longe dele, não interferir na luta e não causar problema e por aí vai, e não morrer, né, porque ela é uma experiência pra ele muito importante. Mas é aquilo, né, no fundo, é porque ela é a filha dele, é isso aí. E o pior é que não é nem sacanagem, é isso aí mesmo. Aí depois desse esporro, basicamente a Nemo vai lá e entrega um remédio pro Mayuri, também ela acaba tomando esse remédio também, que regenera os braços dos dois, né, que os dois tinham perdido os braços. E só pra constar, isso só funciona com eles dois, tá bom? E logo depois disso já vai Mayuri pra cima lá do Pernida, tentando atrapalhar ele e tal, com os negocinhos voador dele, e recebendo as flechadas dele e desviando. Enquanto isso, soltava um trequinho no ar lá, que era um anestésico super poderoso, pra que dessa forma os nervos do Pernida que estão no chão e por aí vai, não se mexam e não façam nada. Pra dessa forma a Nemo pegar lá um coagulante de sangue e colocar lá no bicho para que vá pros nervos, que vai pro Pernida, e assim ele morre, entendeu? Pelo menos era esse plano. E, inclusive, durante esse diálogozinho todo aí que eu tô explicando, que coisa mais bonita, meu parceiro. Nossa senhora, a animação tá maravilhosa, viu? E bem, até então parecia que o planinho tava tudo dando certo. A Nemo fez do jeito que o Mayuri falou e tava tudo dando certo, né? Porém, o probleminha é que o Pernida evolui. Tipo, ele evolui. Ele só literalmente cortou o dedo dele e fim de história. Além de que ele não só evolui, mas ele evolui baseado naquilo que os nervos dele pegam. E se ele pegou no Zaraki, então significa que agora ele evoluiu de forma que pareça um pouco com o Zaraki. Então lascou-se. E para piorar mais ainda, o Pernida basicamente também evoluiu, baseado na bancai lá do Mayuri doida, que dá a luz é uma coisa nova. Então ele se curou do treco todo que o Mayuri fez agora. E em meio ao desespero da Nemo, temos basicamente um flashback da vida dela, mais ou menos, que é quando ela foi criada, e também ela perguntando coisas para o Akon, que é esse personagem aí do Chifrin. E bem, eu agora contarei para vocês essa historinha resumidamente. Que basicamente, o Mayuri queria criar uma alma artificial feita do mais absoluto nada. E a partir disso, ele fez um monte de tentativa, e nenhuma deu certo. Tava tudo meio evoluindo, mas lógico que no começo não deu certo nenhuma das coisas. Mostra até as 3 primeiras versões, que eram só coisas, pedaços de carne, cadáveres, eu não sei, essa coisa aí. Aí na 4ª vez teve um cérebro, da 5ª vez virou um feto, da 6ª vez acabou que viveu 2 anos depois morreu, e da 7ª vez é a Nemo aí que a gente tá vendo. E aí mostrando outro momento do flashback, um certo dia, basicamente a Nemo pergunta para o Akon do porquê que de acho Mayuri não chama ela do nome entre aspas verdadeiro dela, que é Nemuri número 7, ou Nemuri Nanago. Ela pergunta isso daí pra ele, e ele disse que provavelmente, não sabe, mas provavelmente é por vergonha. E aí o Akon disse que um certo dia o Mayuri disse que este daí era um projeto extremamente maluco, já que ia criar basicamente uma alma artificial do nada, e que todos os Shinigamis sonhavam em fazer tal coisa. E aí o Akon disse que na opinião dele aquilo não era um sonho de todos os Shinigamis, era um sonho do próprio Mayuri, que é no caso ver ela crescer, viver, fazer coisas, inclusive dormir com esse treco bizarro do caralho aí, que até agora eu tô assustado com isso, mas que a intenção dele era basicamente, entre muitas aspas, ter uma filha.
um filho, alguém. Aí a Nemo diz que fica triste de saber dessas coisas agora, porque se ela não soubesse, talvez Mayuri continuasse chamando ela de número 7. Mas o Akon diz que duvida disso, pois ela é uma obra-prima do Mayuri, e por causa disso, ela nunca deixaria de evoluir. Então, voltando do flashback, a Nemo dá um pulo do caralho, vai lá pra cima na velocidade da luz e salva o Mayuri a ser atacado pelo Pernida, né? E inclusive sobre esse flashback só tenho que dizer uma coisinha, achei fofo, meu parceiro. E aí basicamente o Mayuri fica puto com ela porque ela está lá salvando ele e tal, porque a missão dela é crescer, não é ficar ali salvando ele. E aí ela disse que não, porque a missão dela é basicamente proteger o Mayuri, não tem nada a ver com isso daí. E é interessante, né? Porque o próprio Mayuri disse que não ensinou nada disso pra ela e pensa em que momento ela começou a tomar decisões sozinha e tal. E, enfim, cenas e coisas envolvendo pai e filho. É o que eu tô falando, cara, é um episódio de pai e filha. E aí basicamente a Nemo vai lá, pula no Pernida usando 6% da sua alma embutida lá no raiozinho e taca nele e, bem, ele acaba destroçado. E bem, depois de explodir completamente o Pernida, basicamente a Nemo vai caindo, o Pernida vai caindo, todo destroçado. Os destroços do Pernida simplesmente pegam, criam olhos e explodem a Nemo completamente. Eu nem sei se eu posso passar essa porra no YouTube, meu parceiro. Ela virou literalmente ketchup com carne moída, meu parceiro. E eu admito aqui, essa cena é realmente muito triste, cara. A trilha sonora, o contexto, você pensar que pela primeira vez na sua vida o Mayuri ficou abalado com alguma coisa. Esse doido, desgramado aí que pega e mata a alma como se fosse nada, pegou e ficou abalado com alguma coisa. Tanto que, para lá atormentar a cabecinha do Mayuri, aparece quem? O Sael Aporro, que é o espada número 8 que ele derrotou um tempo atrás, né? E simplesmente é uma questão de, tipo, razão e emoção, tá ligado? Nesse momento o Mayuri é a emoção e o Aporro é literalmente a razão, que fica jogando na cara dele que o discurso que ele fez pro Aporro lá, de evolução, e que um cientista não pode se preocupar com o que é perfeito, porque o que é perfeito é ruim, já que ele sempre tem que tentar evoluir e tal. No fim das contas era tudo hipocrisia, pois o Mayuri achava, ou começava a achar, que a Nemo era perfeita. Por quê? Porque é a filha dele, caralho, como eu já disse antes. Consideremos aqui que essa cena é foda pra caralho, principalmente lembrando que é o Aporro. Esse cara faz muita coisa na história. Ele tem coisa na novela, tem coisa no Arco do Inferno, tem coisa agora aqui na memória do Mayuri. Esse cara fez muita coisa na vida, viu? Mas em meio ao Aporro falando que o Mayuri devia ficar feliz com o Pernida, porque ele provou que a Nemo não era perfeita, que agora ele pode fazer uma Nemo melhor ainda, o Mayuri vai lá e destrói o Aporro, que é basicamente só a imaginação dele, e destrói também a trilha sonora bonita pra caralho, e diz que ele está completamente correto. Que sim, o Aporro tá completamente correto, e que agora a Nemo vai poder evoluir, mas ele não nega que ele sentiu alguma coisa ali. Ele não nega isso, caralho. E voltando ao mundo real, temos basicamente essa coisa aí que deveria ser o Pernida, comendo os restos da Nemo, enquanto o Mayuri pega o cérebro dela lá e tira da carne. E bem, querendo ou não, foi por causa disso que o Pernida perdeu. Por quê? Porque expliquemos agora a ciência das coisas, né? Basicamente no corpo da Nemo tinha um órgão, um organismo lá, uma coisa, que fazia com que as células dela se dividissem infinitamente. Pois foi com isso que ela conseguiu ir pra versão 7 e sobreviver até hoje. O ponto é, se não tiver o cérebro pra controlar essa divisão infinita de células, o treco vai expandir, expandir, expandir até que explode. E é isso que aconteceu com o Pernida. E deixemos claro aqui uma coisa, esse episódio, tanto no momento da Nemo morrendo, tanto nesse momento aqui, poderia ser facilmente um fatality de Mortal Kombat, meu amigo. E bem, depois disso sai o Mayuri andando, né, com o cérebro da Nemo, quando ele tá com as pernas todas retorcidas, porque ainda tinha sobrado um nervo ainda do Pernida que pegou e fez coisas com ele. Mas pelo menos o Pernida morreu. Aí o Ikako e o Michika acham lá o Mayuri e levam ele para uma câmera que estava o Toshiro e a Matsumoto, vejam só. Porque pra quem não lembra, na última temporada o Toshiro e a Matsumoto tinham virado zumbi pela Gabriel, né, só pra quem não lembra aqui recordar, né. Aí os dois saem das câmeras e vão pra lá pra longe, enquanto colocam o Zaraki e também o Mayuri nas câmeras, né, pra se regenerarem, melhorarem e por aí vai. E bem, enquanto o Mayuri entrava lá dentro da câmera, né, ia se regenerar, ele ia falando e tal, que ele finalmente superou o Urahara e que ele conseguiu criar uma alma do nada que consegue evoluir, que no caso é a própria Nemo e tal. Mas é aquilo, né, no fim das contas é como eu disse o vídeo inteiro. Pai do ano, senhoras e senhores. E aliás, cenas pós-créditos envolvendo os Quincy's. Temos basicamente a Gabriel e essa mina aí que consegue comer qualquer coisa dentro do covil do Yurabara, onde elas encontram os soldadinhos. E bem, basicamente a Gabriel invoca um monte de zumbis das garotas lá. No caso, a mina dos raios, a mina dos poderzão de força e a Bambieta lá, a zumbi. Que no fim das contas metem porrada nos caras, a outra até come uns caras lá, mas no fim das contas eles percebem que aquilo lá é só aquelas coisas esquisitas que o Yurabara lançou lá pra baixo, em versão soldadinho. É literalmente isso. E aí cortamos pro Jugran falando pra uns soldadinhos daqueles lá pra ficarem de olho no Ryu. E aí do nada os soldadinhos só levam na cara e vemos que era o Besby que tinha ido atrás do Jugran pra fazer alguma coisa, né? E acaba o episódio desta forma, senhoras e senhores. Como sempre, toda vez que o Mayuri aparece na tela do episódio, você já sabe que aquele episódio vai ser um episódio esquisito pra cacete, bizarro pra cacete, mas muito maneiro ao mesmo tempo. E é isso que aconteceu aqui. Agora é esperar pelo episódio
da semana que vem, que vai ter a continuação da luta do Shunsui contra o Lilibarro, que vai ser muito maneiro, inclusive. E é basicamente isso daí. Muito obrigado a você que chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado mesmo, meu querido. E basicamente isso daí. Fala, parceiro!